Estamos ao vivo. Aí o Carvalho Silva já está ligado conosco. Fala, Janilson. Tamo junto, cara. Vamos esperar o pessoal chegando aí pra gente dar início à nossa conversa. Tiago, fala, meu brother. Entrando aí na live. Então é isso aí, galera. Vão chegando aí, vão divulgando. Divulguem aí para os seus amigos, marquem aí o Instagram Carcarás no story de vocês, para a gente dar início a esse bate-papo aqui rápido, mas muito produtivo. Tenho certeza que o assunto hoje vai ser legal. Até porque eu vou conversar aqui com uma já conhecida de vocês, Camila Campelo, a integrante do movimento Aliança Mulher. É um movimento aí de minas de direita, musas de direita, estão fazendo aí uns projetos bem bacanas que a Camila vai falar um pouco pra gente. Fala, Dário Pinheiro entrando aqui. E aí, cara? O pessoal tá chegando. Vão chegando aí, galera. Para esse papo legal aqui na live Carcarás. Bárbara Rodrigues, Marcelo, Ariston. É isso aí, galera. Hoje a gente vai aqui nesta data muito especial para a cultura cristã, para o Ocidente como um todo, que é o dia de Corpus Christi. Então já começamos invocando aí a Santíssima Trindade e o nosso Senhor Jesus Cristo, Sagrado Coração de Jesus. E como ainda é 15 horas, né? Está um pouquinho tarde, mas ainda é 15 horas. A gente pode dizer: pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Então, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe cada um de vocês, proteja esse Brasilzão e esteja guiando esta live. Bárbara, avante Carcarás, avante. Então, vamos trazer a Camila aqui. Já tem uma galerinha, vamos lá, vamos começar. Vamos chamar a Camila. Opa! E aí, Camila? Tudo bem? Tudo ótimo. Tamo junto. Tamo junto. Boa tarde, gente, para quem tá assistindo a live também. E obrigada pelo convite. Agora eu fico com a dúvida. Como que se pronuncia o teu nome? Já perguntei isso pra ti, tu não me disse, e eu não quero passar vergonha aqui. A pergunta que não quer calar, né? A pergunta que não quer calar. Cara, pronuncia como tu quiseres, mas o certo é Micael, como se tivesse escrito sem o H. Micael, certo. Então tá bom. A galera chama de Michel, Michael, e não tem uma forma correta, mas é Micael. Então tá bom, Micael. Ótimo. Vai começar. Tá, já temos aqui 11 pessoas e tá subindo, então vamos começar, vai ficar gravado, o pessoal vai poder ver depois. Sim. Aí Raíssa, Patrícia, o pessoal tá chegando, o Júnior, aí o Janilson respondendo como é o nome. Vim da Ibope, salva para eu assistir, Max. Aí o Meren Saad. Meren Saad, que é o único advogado de São Luís do Maranhão, cara. É o cara que tá botando terror no grupo Antifa e combatendo juridicamente a esquerda aqui em São Luís. É o que tem que fazer. Tem que judicializar mesmo. Tem que ir pra cima. Ricardo Souza, a galera tá chegando. Então vamos lá. Então, pessoal, eu sou Micael Amorim, coordenador geral aqui do Grupo Carcarás. Já peço que vocês que não seguem o Instagram do Carcarás não deixem de seguir ainda hoje, né? Acabou a live, vai lá em nosso canal no YouTube, se inscreva, ative as notificações e acompanhe também o nosso podcast. A nossa produção intelectual, digamos assim, está toda lá no podcast Carcarás. Então você pode clicar aqui, vai no link na nossa bio e siga o nosso podcast, tanto no Spotify como no Google Podcast, né? Aí em várias plataformas. Então não deixe de acompanhar a nossa produção intelectual aqui do Grupo Carcarás, beleza? E eu estou conversando com uma convidada muito especial, a diva aí de Imperatriz, da direita de Imperatriz,
Camila Campelo, para falar um pouco sobre o seu projeto e a sua militância em favor do movimento conservador aqui no Maranhão. Então, Camila, já pode começar se apresentando e falando um pouco para a gente desse projeto aí. Seja muito bem-vinda, né, à Live Carcará. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Então, primeiro, meu nome é Camila, né, eu sou estudante de Direito, eu tenho 29 anos, e não digo que eu estou há tanto tempo nesse interesse por política, mais ou menos começou em 2014, né, 2014, 2015, quando eu vi aquele famoso vídeo do Bolsonaro sobre o presídio de Pedrinhas, e aí o pessoal falando, aquele descendo a linha, nossa, esse deputado é um nazista, é um fascista, eu, meu Deus, quem é esse? Fui ver, quando eu vi eu falei, cara, ele tem razão, pronto, a partir daí é Bolsonaro até hoje. E aí o que aconteceu? Falando só agora sobre o projeto Aliança Mulher, como que ele nasceu? Eu acabei conhecendo nessa de ativismo virtual, a gente conhece pessoas de todos os lugares, né? Graças a Deus. Eu acabei conhecendo a Gabriela. A Gabriela, ela é de Goiânia, inclusive ela é pré-candidata a vereadora de lá. E aí a gente acabou se conhecendo, conversando e tudo mais. E uma bela madrugada, essas madrugadas de conversa, a gente pensou, por que a gente não cria um movimento de direita, conservador, liberal, no que diz a questão econômica, de mulheres? Porque assim, Micael, né? Isso. Então, Micael, como você quiser. Tá bom. A gente vê muitos movimentos por aí, mas geralmente são movimentos que são liderados por homens, né? A gente não vê esse protagonismo da mulher dentro da direita, tá? Antes de mais nada, eu não sou feminista, não tô falando aqui de empoderamento, não é isso, né? De coletivismo, de nada, mas há necessidade da voz da mulher de direita, conservadora, falar mais alto e ser ouvida por mais pessoas, né? E aí foi daí que eu e a Gabriela, a gente teve essa ideia, e aí nós já pensamos no nome, e já criou, na mesma hora a gente já criou o perfil, e já começou, e aí já veio aquela questão das ideias e tudo mais. E aí, com o tempo, outras meninas foram aderindo, foram abraçando a ideia, né, o projeto, e hoje nós já temos aí, no Aliança mesmo, a base de apoio, já temos mais de 40 meninas, mais de integrantes do movimento, digamos, aquelas que estão no núcleo, que estarão tomando a frente, nós somos, se eu não me engano, em 8, 9 meninas, certo? E foi justamente nisso, né? A gente sentiu essa necessidade da mulher ter um protagonismo maior dentro da direita, falar sobre pautas políticas, pautas econômicas, pautas culturais, principalmente, que eu sou aquela que gosta mais de agir no campo cultural, porque eu acredito que é o campo, não é o único importante, mas é o mais importante que tem, não só ficar batendo nessa questão política, a cultura ela precisa ser modificada. Então foi daí que eu e a Gabriela nós tivemos essa ideia, muitas pessoas acabaram abraçando também, não só, é importante ressaltar aqui que o nosso movimento, ele é um movimento feito por mulheres, mas para todos os tipos de público, tanto para mulheres, quanto para homens, jovens, adultos, né? A nossa missão nesse projeto vai ser levar o máximo de conhecimento às pessoas, porque o que eu vejo é que a galera da direita não falta força de vontade, tanto que você vê nos protestos e tudo mais, a galera se mobilizando. O que falta mesmo, Micael, é intelecto, é conhecimento, é informação. Então, é nessa tecla que nós vamos bater na Aliança Mulher. Então, basicamente, o nosso projeto é esse. Também só gostaria de frisar aqui que nós não somos vinculados a nenhum movimento político, certo? Tem esse nome Aliança que faz uma ligação, né, com o partido do presidente, mas o nosso é Aliança Mulher, não é Aliança pelo Brasil Mulher. Eu acredito que vai surgir no futuro esse braço da Aliança pelo Brasil Mulher, mas não vai ter nada a ver com o nosso. Nós somos um movimento que nós não temos vínculo com nenhum partido político, certo? Então eu convido todos vocês aqui que estão assistindo a live, que são do Carcarás, né, estão aqui pelo Carcarás, que vocês conheçam a Aliança Mulher, que vocês possam divulgar. Nós ainda não produzimos nenhum conteúdo, porque nós estamos com bem no início do projeto, mas, assim, estamos terminando só uns detalhes, o vídeo de inauguração, algumas coisinhas, mas a gente já tem conteúdo pronto só para lançar para vocês. Então, vale a pena vocês curtirem e acompanharem, tá bom? E fica aí o convite a todo mundo, né? Não só o público feminino, né?
Isso, todo mundo. Que é um projeto para todo mundo. Cara, é bem legal. São em torno de 40 pessoas já envolvidas, né? Sim, meninas, né? Porque dentro do projeto a gente vai dar mais ação às mulheres, para que elas possam, muitas ainda têm vergonha, até por conta de nós termos uma cultura majoritariamente de base progressista, esquerdista, muitas meninas, às vezes, elas sentem medo conservadoras, sentem medo de expor a sua opinião, que acha que vai ser rechaçada, vai ser, né, excluída do grupinho e tudo mais, aquela questão que o professor Olavo fala, né, de você, muitas vezes, corromper a sua personalidade em troca da aceitação do grupo. Isso acontece muito, e principalmente entre as mulheres. Então, quando uma mulher fala, já encoraja outras. Quando um grupo de mulheres fala, vai encorajar muito mais. Então, essa também é a nossa missão, é chamar mais mulheres para o protagonismo político e cultural da direita conservadora. Cara, e você tocou num ponto bem interessante, porque de fato é o que acontece, né? Sobretudo quando se é do público feminino, você acaba virando persona non grata se você não aderir à dita emancipação da mulher, né? Os ideais feministas, os ideais aí progressistas, que tem-se aquela ideia de que a moça conservadora é atrasada, ela é submissa, ela acaba dando a sua liberdade a outrem. Coisa que não é verdade, que nós sabemos que não é verdade, né? Que se você for ver o movimento conservador americano, por exemplo, a quantidade de moças, né, da direita americana que escrevem, que publicam coisas. Nós temos aqui a própria Ana Paula do vôlei, né? Que mora nos Estados Unidos, mas escreve artigos excelentes. E se a gente for parar para pensar um pouco mais a fundo, quem deu liberdade à mulher de fato não foi o feminismo, né? Feminismo é um movimento ideológico para cooptar as mentes para as causas esquerdistas. Então, acaba sendo aquilo que o Chesterton falava, né? Escritor britânico. Sim. Ele dizia o seguinte, que não faz sentido a mulher desobedecer o marido em casa, ganhar essa emancipação, quando se fala do marido, do lar, e servir o empresário. Entendeu? Ela está mudando de supostamente escravidão, entendeu? Sim. Em casa ela é emancipada, ela não deve mais obedecer ao marido. Mas ela vai obedecer o empresário na rua, ela vai obedecer o sindicalista, ela vai obedecer o partido, entende? Então todo esse movimento feminista, e acredito que vocês sabem muito bem disso, ele não dá protagonismo algum à mulher, ele usa como massa de manobra o público feminino. Exatamente. Então isso é subjugar ao extremo a figura feminina. É usar como bandeira, né? Assim como o movimento homossexual, como o movimento negro. Movimento negro, exatamente. Todo mundo usado como bandeira, né? Como massa de manobra, mas protagonismo mesmo não há. À direita, o movimento conservador, sim. Né? Se a gente for pensar a fundo, quem deu liberdade à mulher foi o cristianismo. Sim. O nosso Senhor Jesus Cristo foi o primeiro a trazer esse protagonismo à figura feminina. Entende? Sim. Uhum. Até quando ele ressuscitou, né, os primeiros que viram foram mulheres, né? As primeiras que souberam da notícia. Então, eu acho bem interessante e necessário essa militância no público feminino da direita. Sim, e Marco, uma coisa muito interessante que você falou, não só dessa questão dos movimentos sociais, né? Não só o feminismo, mas também o movimento negro, o movimento LGBT. Olha só como é interessante. Essas pessoas, elas acabam sendo cooptadas, muitas vezes muito jovens, né? Porque a esquerda, eles seduzem as mentes mais novas, porque são mentes mais maleáveis, mais influenciáveis. Então, eles vão lá e cooptam essas pessoas para esses movimentos. Certo. Aí, o que se coloca na cabeça desse pessoal, dessa galera? Que eles estão contra o mundo, né? Não, que a sociedade está contra eles, então eles têm que se voltar contra a sociedade, porque a sociedade está oprimindo, né? Por N motivos, porque você é negro, porque você é homossexual, porque você é mulher. Enfim, tem tantos movimentos por aí que a gente às vezes não consegue nem dar cabo de todos. Né? Então, eles vão e se organizam nesses coletivos. E aí, o que acontece? Acontece uma coisa interessante. Eles estão ali, se organizam, por quê? Porque eles estão contra a sociedade que eles consideram
opressora. Então, estamos nos sentindo oprimidos, vem você aqui, estamos todos nós nos sentindo oprimidos, vamos nos juntar nesse coletivo. Só que o que muitos ali não percebem é que, quando eles se juntam nesses coletivos, eles formam comunidades, eles formam sociedades. E essas comunidades que são formadas por esses coletivos são muito mais opressoras, os oprimem muito mais do que aquelas que eles achavam que estavam oprimindo. Porque quando você entra num desses movimentos sociais, o que acontece? É cheio de regras, você só pode falar o que eles querem que você fale, você só pode agir como você quer que eles agem. Se você fizer alguma coisa diferente da cartilha que eles aplicam, automaticamente você já é linchada ali. Entende? Aqui, as mulheres que estejam me assistindo, ou qualquer outra, né, você pode perguntar, você já foi ofendida por uma feminista? Todas as mulheres de direita já têm um histórico de ofensa por feminista. Eu mesma, coisas que eu já ouvi? Você merece ser estuprada, para você ver como é que você tem que valorizar o feminismo, você merece apanhar de homem na cara, para você ver como é que o feminismo, ele realmente está aqui para te ajudar, você é burra, e começa a ofender de todas as maneiras. Isso aí é uma coisa que qualquer um, não só mulheres, mas vocês homens já devem ter visto muitas dessas cenas por aí, pela internet e até mesmo pessoalmente. Então, são comunidades que se formam, esses coletivos, que são muito mais opressores do que aqueles que eles acham que estão lutando contra, que é a sociedade em geral. Fora que é ridículo você imaginar que, se juntando em coletivo, você vai conseguir, você vai ter sucesso no confronto contra milhões de pessoas de uma sociedade. Isso não vai acontecer, né? E aí eles não percebem o quanto eles estão sendo usados de massa de manobra. Então você vê meninas que fizeram parte desse movimento, a própria Sarah Winter, que foi líder acho que do FEME, né? Que é o maior movimento feminista do mundo, acredito. E ela conta as coisas que ela vivia lá dentro. Ela conta o quanto ela era oprimida lá dentro. E no momento que ela chegou e falou, eu não quero mais, o movimento feminista não prega o direito de escolha da mulher, a mulher ser o que ela quiser, mas na hora que ela chegou e falou, eu não quero mais fazer parte do movimento, ela foi simplesmente rechaçada. Houve um linchamento social com ela, né, com a reputação dela. Então, você vê que não existe essa questão. A sororidade que elas tanto pregam no movimento feminista, ela só é direcionada às mulheres que aderem à cartilha feminista. Exatamente. Se você é mulher, se você é conservadora, você não concorda com o feminismo, automaticamente não há sororidade para contigo. Não há direito de fala nesse caso. Você não tem lugar de fala mais. E mesmo dentro desses grupos, existe segregação, porque agora, eu não ando, né, por dentro desses movimentos, não sei o que acontece, sei a história do feminismo, assim, muito superficialmente, tem o livro da Ana Campanholo, preciso ler, mas só que tem tantos outros na frente que a gente acaba, às vezes, né, deixando um pouquinho para trás, mas, assim, eu sei que existe movimento feminista negro, aí tem o movimento feminista trans, aí tem o movimento feminista, você já não sabe mais de nada, então ali, elas lutam entre si, a narrativa deles ali muda o tempo inteiro. Né? Então você vê que esses coletivos, não só o feminista, tá? Mas o LGBT, o negro, qualquer outro que exista por aí, eles são muito mais opressores do que a sociedade, que eles acham que os estão oprimindo, certo? E outra coisa, você falou também sobre essa questão você fez a citação, né, de que a mulher muitas vezes ela sai de dentro de casa, ela sai do lar, que são consideradas, né, uma dona de casa é considerada por uma feminista como uma mulher oprimida. Aí vai trabalhar para o chefe, vai ser oprimida pelo sindicato, vai ser oprimida pelo governo, enfim, né? Mas para você ver como é que não tem base a narrativa deles. O que eles querem, eles seguem uma cartilha globalista, que é a de destruição da família. Então, o que acontece? A base de uma sociedade é a família. Se você destrói a família, você destrói a pátria. Se você destrói a pátria, você destrói as fronteiras. E quando você destrói as fronteiras de uma nação, você abre brecha para quê? Para o globalismo, para a cartilha universalista, para a cartilha globalista. E no fim das contas, esse é o objetivo. Então, todo isso que eles pregam, essa questão do empoderamento e tudo mais, eles não estão nem aí para a mulher. Isso tudo é seguindo uma estratégia, uma sequência de atos, para que, no fim, o objetivo globalista possa ser implantado. Esse é o objetivo final. Exatamente. Tudo que eles querem é o controle, né? Eles usam da retórica, fazem uso da retórica, da dialética marxista, para cooptar essas pessoas para conseguir o controle. Mas a partir do momento que eles sobem ao poder e detêm todo o controle, esses grupos serão descartados, né? São os tais dos idiotas úteis.
Isso. Eles são úteis para o partido naquele momento. Para você ver que ninguém matou mais comunista do que os próprios comunistas, porra. Você, quantos comunistas o Fidel matou, né? Quem foi o maior inimigo do povo cubano é o Fidel Castro, né? Quantos comunistas o Stalin matou, né? Então, os comunistas, aqueles que detêm o poder, só vão usar da militância até conseguir o poder. Isso, inclusive, é conselho do próprio Maquiavel. O que Maquiavel dizia? Se você for lá ver o Príncipe, Maquiavel deixava claro, o príncipe ele deve fazer alianças e quando ele conseguir o poder, ele tem que matar todos os seus aliados para não correr o risco dele ser traído. Então, e o que o Gramsci dizia? O Gramsci dizia que o Estado, o partido, ele é o novo príncipe. Então, o novo príncipe de Maquiavel é o partido, é o comunismo. E o Gramsci ele reformulou todas as estratégias do movimento comunista. Você não vai mais conseguir colocando tanque na rua. Você tem que usar um meio mais sutil e muito mais eficaz, né? Não tão escancarado, que é a tal da revolução cultural. Aquilo que a gente, às vezes, chama de marxismo cultural, até de forma não muito exata. Mas é a tal da revolução cultural. E tudo isso que você está falando, que nós estamos comentando aqui, sobre a dominação da figura feminina e de outros grupos, como o movimento negro, movimento LGBT, que também é usado, né, pela esquerda para conseguir os seus objetivos, tudo isso parte da estratégia gramsciana. Gramsci dizia que o comunismo tem que ser como com grandes tentáculos invisíveis, né? Dominar, ser onipresente, é isso que ele dizia. E é isso que é a hegemonia, né? É o controle quase que total de todos os meios culturais e sociais. E claro que vai passar por essa guerra imbecil do movimento feminista contra a cultura ocidental, né? Que no final é isso, né? Você vê feminista lutando contra o Islã? Você não vê, porra. Você vê a esquerda se aliando aos movimentos radicais do Islã contra o Ocidente. Do mesmo jeito que você não vê feminista, por exemplo, combatendo aqueles homens, que você vê, por exemplo, aquele ator, né, o José de Abreu. O cara, o cara, ele parece, se eu não me engano, parece que ele chegou até mesmo a cuspir numa mulher, né, num restaurante. E aí, cadê? Eu não via o movimento feminista se pronunciando em relação a isso. Então aí você começa a ver que a narrativa deles é uma narrativa que está prestando uma cartilha globalista. Entende? É uma narrativa que não é essa questão da defesa da mulher, do empoderamento da mulher. E a maioria das pessoas que estão sendo cooptadas para esse movimento são pessoas que elas não têm a mínima noção daquilo que elas estão defendendo. Exatamente. É contradição o tempo todo. Por exemplo, eles falam que a mulher é livre para escolher o que quiser, ser o que quiser. Peraí, mas não pode ser dona de casa? Não pode ser uma boa esposa? Não pode decidir educar os seus filhos, entendeu? Porque quando ela está no mercado de trabalho, ela não está em casa educando os filhos. Sim. Então, assim como ela pode muito bem ir ao mercado de trabalho, graças a Deus a cultura ocidental deu essa liberdade à mulher, não foi o feminismo que deu isso, foi a cultura do Ocidente, né, com os ideais do cristianismo, ela também pode escolher ficar em casa. Por que não? Não é tão digno quanto ir para a rua? É a escolha dela. Com certeza. Então, ela pode escolher ficar em casa, como ela pode escolher também ser uma mulher que se posiciona politicamente no espectro da direita. Sim, não é assim, não é a liberdade? Né? Exatamente. Por que tem que ser feminista? Por que o negro tem que ser de esquerda, né? Por que o homossexual tem que ser de esquerda? Então, a gente vê que não faz sentido. É uma pseudo-liberdade, né? Você só é livre quando você serve os ideais do partido, que é o que Gramsci chamava de intelectual orgânico. Para Gramsci, o intelectual não é mais o homem de letras, o homem de estudo. É qualquer um que serve o partido, qualquer figura pública, né, que serve o partido é intelectual. Então acaba expandindo a dominação do partido por meio da cultura. Cara, isso é uma doideira. Por isso que é importante esses movimentos como esse que vocês estão fazendo. É de suma importância. É para ontem, na verdade, né? A gente já está atrasado nessa questão de militância. E eu queria que você falasse um pouco como é que vocês veem a questão da militância mesmo, militância de rua, militância política, porque há uma certa ala da direita, né, que acredita que a luta tem que ser supra-ideológica. Ou seja, a esquerda pode ser ideológica à vontade, mas a direita não pode. Não pode ter militância na direita.
Como é que vocês veem isso? Então, uma coisa que eu sou aluna do Olavo, né? Já não faz tanto tempo, mas não faz também pouco tempo. E uma coisa que eu aprendi com o professor, e é o que, né, quando eu entrei, eu e a Gabriela, nós criamos esse movimento, que é o Aliança Mulher, eu já me posicionei mesmo alguém que vai estar ali dentro da ala cultural. A Gabriela, ela é mais, assim, tá agindo nesse meio político. Precisamos ter pessoas em todas as alas, precisamos ocupar todos os espaços. Só que o que eu acho que muitas vezes a direita, ela deixa a desejar é a questão de alimentar o intelectual das pessoas. Acha que só a militância política é só isso. Não, é só questão, é só política, meramente política. Vamos trocar os políticos e aí tá tudo resolvido. Quando, na verdade, isso é um efeito de um emburrecimento de décadas, porque não é assim, né, que acontece. Até porque o político, ele não vem de outro planeta, ele não vem de Marte, ele vem de onde? Do povo. Só a Marina Silva, né, que ela só aparece a cada 4 anos. Essa aí é a exceção. Né? Então, assim, o político, ele sai do povo, e o povo, ele é moldado pela cultura. Se a gente quiser transformar todo o contexto, a gente precisa ir ali no cerne da questão, que no caso é a cultura, que é onde é a ala que eu falei. Eu vou agir mais incisivamente dentro do movimento na ala cultural, né? Porque, assim, tem muita gente que acha que pensa, né? Mas qual é a necessidade de alimentar a vida intelectual? Para que isso, né? Se é só você chegar lá e votar. Mas é porque o que a gente tem que entender, basicamente, é que o seguinte, a esquerda, ela trabalha num sistema de hierarquia. Eu vou falar aqui bem basicamente, tá? Ela trabalha num sistema de hierarquia. E no topo dessa hierarquia, você encontra uma elite intelectual. É errado da parte de um direitista, por exemplo, achar que todo esquerdista é burro. Você não pode subestimar o seu inimigo, né? Porque tem muito esquerdista inteligente, tanto são inteligentes que eles conseguiram ficar durante décadas no poder. Mas essa inteligência se limita a um pequeno grupo, é uma elite. Essa elite, ela acaba detendo aí a questão das artes, da literatura e tudo mais. Para a esquerda, o restante do povo não deve ter esse protagonismo. Por quê? Porque eles defendem um Estado inchado, um Estado grande, né? Onde os governantes eles vão decidir o que é melhor para ti e o que não é. Certo? Então, assim, se eu sou, né, faço parte de um espectro ideológico em que eu defendo que os governantes, eles é quem decidem tudo pelo povo, então eu não quero o povo intelectualizado, eu quero o povo mesmo emburrecido. Porque uma pessoa burra, ela não tem condições de tomar boas decisões. Logo, ela vai terceirizar essa função e vai delegar essa função aqui ao Estado. Né? Uma pessoa inteligente é uma pessoa que muito questiona. Se ela está instalada numa realidade em que ela tem conhecimento que aquilo ali é errado, o que ela vai fazer? Ela vai questionar, e isso não é bom para governantes de esquerda. Então, eles não incentivam a questão da vida intelectual, das artes. Aí tem muita gente que fala, não, mas a esquerda é a pura arte. Não, mas que tipo de arte? A peça Macaquinhos? É o cara no museu que é apalpado por crianças? São essas músicas de descer até o chão e rebolar? Essa é a arte deles. Para ele, isso é arte, né? Então, é uma arte que tem o intuito de te emburrecer, é te manter burro para que tu possa se manter num estágio onde tu não decide nada, tu tem até medo de decidir porque tu acredita que não tem essa capacidade, então deixa que o papai Estado, ele decide para mim. Né? Já a direita, não. A direita, nós trabalhamos com a questão da liberdade individual. Até pode ser, né? Até pode ser não. Eu, pelo menos, defendo uma intervenção mínima do Estado em questões como educação, segurança, saúde, mas uma intervenção mínima, aquilo só para manter a manutenção, a ordem das coisas. Mas o restante, cara, fica a critério de cada um decidir o que é melhor para sua vida. Certo? Então, se eu defendo isso, eu preciso alimentar, digamos, se eu sou, um exemplo, né? Se eu sou um representante político, eu preciso alimentar isso no meu eleitorado. A vontade de buscar a vida intelectual. Porque uma pessoa que busca uma vida intelectual é uma pessoa inteligente, por consequência. E uma pessoa inteligente vai saber tomar boas decisões. E a gente sabe que o individual, escolhas individuais, elas afetam no coletivo. Então, uma pessoa que sabe escolher bem e decidir bem, essa pessoa ela vai afetar positivamente o ambiente em que ela está instalada,
certo? Agora, se eu não estimulo, se eu, uma pessoa de direita, que estou pretendendo um cargo político, se eu não estimulo o meu eleitorado à intelectualidade, o que vai acontecer? Eles vão se seduzir pelas promessas de cuidado e proteção de representantes da esquerda, entende? Então, como é que nós vamos conseguir tomar todos os espaços se a gente age de forma burra? Ao invés de incentivar o nosso eleitorado, né, o eleitorado da direita, o povo da direita, a alimentar a vida intelectual. Né? Então, esse recado, inclusive, eu gostaria de dar aos meus amigos, às pessoas que estão aí pretendendo um cargo político. Né? Incentive o seu eleitorado a estudar, a aprender, para que eles possam fazer boas escolhas e não votarem representantes que estão aí pregando políticas progressistas. Né? Então, é basicamente isso. Eu não lembro qual foi a pergunta que tu me fez no começo, eu comecei explicando, mas foi sobre o que tu me perguntou? Muito bem. Era sobre a questão da militância. Sim, sobre a questão da militância direitista, ideológica. Porque assim, o que acontece, né? Você falou muito bem sobre a questão da mentira e a falta de conhecimento, né? A esquerda, ela é a inversão materializada de tudo o que é verdadeiro, tudo o que é justo, tudo o que é belo, tudo o que é real, né, no fim das contas. É a inversão total da realidade. Sim. Isso a gente vê, isso fica claro quando a gente vê essas obras, né, que você citou, Macaquinhos, Queer Museu, e tantas outras obras aí de esquerda que eles chamam de arte. E quem teve um mínimo contato com a beleza acaba vendo que isso não é arte de forma alguma, né? Isso é aquilo que se chama de a arte de chocar, né? Você não está mais criando algo belo, você está criando algo para causar espanto, para causar choque, né? Começou ali com o Urinol, né? De Duchamp, aquela obra lá intitulada Urinol, que ele pegou apenas o urinol do banheiro público e colocou numa exposição para ridicularizar todo esse mercado da arte. Então, a partir daí, os artistas da chamada arte moderna, que arte é atemporal, né? O próprio termo arte moderna eu já acho uma empulhação dos diabos. Sim. É aquilo que falava Goethe, a vida do homem é curta, mas a arte é longa, a arte é eterna, né? Então a arte não muda, cara, a arte é arte. A arte é arte, né? A arte não muda. Assim como a verdade não muda, né? A verdade é verdade, acabou. Então a esquerda cria essa inversão total. Então ela precisa dessa inversão, por quê? Porque o mundo é aquilo que a gente chama de leito de Procusto, né? O que é o leito de Procusto? Se você pega uma ideologia ou uma teoria qualquer e ela não se encaixa na realidade, você vai mutilar a realidade para que ela se adapte à tua teoria. Enquanto devia ser feito o contrário, né? O que os filósofos e cientistas fazem, os verdadeiros, não os ideológicos? Eles descrevem a realidade. Você vai pegar o Aristóteles, ele está descrevendo a realidade. Você vai pegar o professor Olavo, por que o professor Olavo tem tanto aluno e tanto seguidor? Porque o Olavo não está interessado em enganar ninguém, ele te mostra a realidade, né? Você vê ali 5 minutos de um vídeo do Olavo, você vê, cara, é exatamente isso. Como é que eu não conseguia perceber isso? Está tão claro agora, porque ele está desvendando a realidade para você, ele não está criando outra coisa, entendeu? Ele mesmo fala que ele não tem um projeto de sociedade ideal. Ele não tem uma doutrina, ele está te ensinando a ver a realidade, né? A esquerda precisa ser o oposto disso. Porque a esquerda quer que a realidade ela se adapte à sua teoria, se adapte à sua ideologia. E aí ela vai criando esses discursos, como o discurso feminista. Porque o que aconteceu na prática, na realidade? Aconteceu que as mulheres foram privilegiadas ao longo de toda a história. Justamente por causa do tal patriarcado opressor, né? Isso. Enquanto os homens vão, pela sua própria condição física, biológica, para os serviços mais arriscados, para os trabalhos que requerem mais esforço, para o sustento mesmo da família. Agora, por exemplo, a mulher pode sair para fazer a mesma função que o homem, mas você imagina como era antigamente. Imagina antes da tal democracia, antes das liberdades, antes dos direitos civis, antes da segurança que o capitalismo nos trouxe, né, o conforto que a cultura ocidental construiu. Antes disso, como é que você ia sobreviver, cara? A mãe, ela tinha que cuidar da sua cria. Já viu se ela tivesse que proteger
a cria de animais e feras selvagens? Não, o homem fazia isso, né? Então, a divisão de tarefas não quer dizer que uma tarefa é mais importante do que a outra, né? Eu acho que proteger a tribo, que era o papel do homem, por ser mais forte... né? São tarefas que se complementam. Exatamente, proteger a tribo, né? O homem era mais forte, a proteção era por conta dele. É tão importante quanto a educação do lar, que era a função da esposa, né? De educar a prole, de estar com a prole ali, alimentá-la e tal. Então, são coisas importantes, mas isso aconteceu na realidade. Mas o que a esquerda diz? Que há uma opressão e uma cultura machista no Ocidente, que o Ocidente é o único, né, continente que tem ideais de liberdade. Você vai ver como é que é a vida da mulher lá na China, né? Como é que é o movimento negro na China? Exatamente. Como é que os orientais veem essa questão? Então, o feminismo faz isso, cara, porque ele precisa que as pessoas acreditem na mentira. Ele precisa que as pessoas acreditem que o capitalismo é ruim, quanto na verdade não. Você vai ver os países, quanto mais capitalistas, mais divisão de renda há. Entendeu? Mais as pessoas são ricas, mais o pobre, ele tem dignidade. Mas ele precisa que os operários pensem o contrário. Senão eles não vão ter massa de manobra para dominar. E você falou sobre a vida intelectual. Eu nem acho que todo mundo tem que ser intelectual, né? Tem que criar uma elite, né? Agora, esse é o problema, é que não há essa elite intelectual. Por quê? Na direita, né? Não há, na direita não há. As pessoas entram na luta política, ganham um pouco de notoriedade e já querem candidatar-se, né, a cargos políticos, a cargos públicos. Por isso que eu achei interessante você falar que o movimento aí de vocês não está interessado nisso, né? Vocês não são filiados a nenhum partido, não vão candidatar-se a deputadas, senadoras, prefeitas. Por quê? Porque isso é um mal dentro da direita. A gente vai comentar um pouco algumas diretrizes que o professor Olavo dá para essa luta anticomunista. E uma delas é justamente criar um movimento civil de militância organizada forte, coeso. E pelo que eu entendi, é isso que vocês estão fazendo, né? Exatamente. Eu mesmo não almejo cargo político. Nem agora e nem daqui a 10, 20, 30 anos. É uma coisa que eu não almejo. A minha área mesmo é essa de ensinar. Eu quero ficar nessa parte, nesse campo cultural. Não me vejo de maneira nenhuma exercendo um cargo público, né, político, da vida política. E eu também concordo, né, claro, concordo com o professor Olavo com essa questão. Antes de você... tanto que ele, várias vezes, né, você vê quem é aluno do COF, até quem não é mesmo, já deve ter visto por aí, o professor lá falando, eu não desejo para nenhum dos meus alunos que exerçam uma função política agora, né, por mim, porque dizem que há uma seita olavista dentro do governo Bolsonaro, que o Olavo é que indica esses alunos dele para lá, e ele bate nessa tecla direto, não. Por mim, eu não tinha nenhum aluno meu, né, na política, nenhum. Eu não desejaria esse mal para nenhum aluno meu. Por quê? Porque ele fala exatamente isso, que antes da gente agir no campo da política, a gente precisa se fortalecer aqui no campo cultural, né? É a organização civil, né? Tu falaste também da questão do Estado se preocupar com as coisas mínimas, né? Que é o que tem que ser feito, cara, porque por que o Estado tem que cuidar da minha vida, entendeu? No Brasil... Como está ouvindo nessa palhaçada de pandemia, o Estado está simplesmente, principalmente onde há os governadores comunistas, eles estão deitando e rolando, aproveitando esse cenário para colocar as garrinhas comunistas deles para fora, mostrando como é que é você viver, dando aí uma amostra grátis de como é que é viver num país onde você tem instalado aí o comunismo e o socialismo. Exatamente isso. Então, essas organizações civis, esse direito de reunião, é o que o Grupo Carcarás acredita. E por isso que eu achei legal, quando tu me apresentaste aí o Aliança Mulher, eu fiquei empolgadaço, né? Eu achei bem legal, bem interessante esse projeto de criar organizações civis. Isso é muito comum, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né? A luta conservadora lá é forte porque existem essas ONGs, né? Essas associações civis, que não dependem do Estado, não dependem de políticos, mas que se organizam, né, para fazer alguma coisa.
Você vai ver que está cheio disso. No Brasil, o pessoal ainda não compreendeu o que é o que tem que ser feito, né? Em vez de você se candidatar a um cargo e fazer parte do establishment político, você tem que procurar meios de se organizar e de fortalecer a base, né? É a base mesmo, é grupos na igreja, grupos de homens, grupos de mulheres, grupos de jovens, grupos na universidade. Exatamente. E assim, o que eu acredito que essas organizações, né, elas precisam fazer, esses grupos. Esses grupos é onde, digamos assim, vão ter os intelectuais, as pessoas que estão entendendo o que está acontecendo para poder guiar, digamos, o povo, guiar a massa. Exato. E ensinar como eles devem agir nessa militância. Porque não adianta você ir para o campo de batalha armado até os dentes se você não sabe como atirar, se você não sabe como usar as armas, porque inclusive você vai acabar acertando amigos, né? O famoso fogo amigo. Então o que acontece muito com o brasileiro, pelo menos na minha visão, é isso. Eu não vejo falta de vontade no brasileiro. Eu vejo falta de direcionamento. Não tem uma direção, ficam igual baratas tontas. E aí você vê falando sobre absurdos, de AI-5, de não sei o quê, que tem que fechar o Congresso, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas não falam isso na maldade, falam isso por desconhecimento de causa. Então falta aí haver, sim, organizações, grupos organizados, de militância, sim, da direita, e esses grupos, eles vão guiar as pessoas. Né? Vamos fazer assim, vamos te guiar dessa forma. Não adianta você se amontoar num grupo meramente político, onde você vai, não, daqui nós vamos tirar candidatos políticos, vai fazer que vereador, vai fazer isso aqui. Mas não tem uma consistência, não tem uma substância, não sabem, nem eles ali dentro sabem o que estão falando. Não tem uma unidade, certo? Não tem. Eu conheço grupos políticos de todo o Brasil. Eu tenho contato com pessoas do norte a sul. Entende? Tenho contatos, conheço muitos. Inclusive, eu quero falar aqui, para mim, tem 2 grupos, né, que não são grupos de políticos, né, exatamente agem nessa área cultural, igual a Aliança Mulher está fazendo agora, que eu me inspiro neles, eu falo muito desses 2 grupos para as meninas, que são vocês, do Carcarás, não é porque eu estou fazendo essa live aqui, tá? É porque realmente eu admiro muito, 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 muito o trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado. Vocês muito aqui no Maranhão. Admiração. Vocês aqui no Maranhão e lá em Santa Catarina, o Coalizão Conservadora. Eu não sei se você conhece esse grupo. Conheço sim, muito bom. Eu admiro o trabalho de vocês dois, assim, pago pau para esses 2 grupos mesmo, sabe? Para mim, vocês são os melhores do Brasil até agora. Entende? E eu sempre falo, eu me inspiro em vocês, nas ações de vocês. Porque vocês são bons mesmo naquilo que vocês fazem. Vocês estão aí para dar o exemplo, para que outros grupos possam surgir e se espelhar no exemplo de vocês, né? Então, agora eu vejo também muitos grupos também de norte a sul, né? Que são meramente uniões de pessoas ali que só batem na tecla política, 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 vamos colocar político, vamos botar gente na política. Mas você vê assim, não tem consistência, não tem unidade. Aí o que acontece? Ali, muitas vezes, não pensam de forma igual, não tem uma unidade de pensamento, não tem nada. Acho que essa questão da guerra ideológica, não, isso aí é besteira, isso aí tá exagero demais e tal. E acaba ficando só aquela coisinha política. E assim, não tem, muitas vezes acabam entrando, de fato, se elegendo, fazendo merda. Da mesma forma como aqueles que eles criticam. Perfeito. Entende? Cara, acontece que o brasileiro, infelizmente, ele é muito dinheirista e imediatista, né? Isso. O cara quer, aos 30 anos, já ter resolvido toda a sua vida, ter uma empresa de sucesso, ter um casamento perfeito. E isso em todos os ramos da vida dele, ele quer que estejam resolvidos. E na política não é diferente, né? Então a gente acaba sendo muito imediatista. Essa coisa demanda tempo, né? Isso que você está falando, de se organizar, sentar direitinho, para conhecer a coisa, conhecer o terreno, né? Não dá para ir para a guerra sem conhecer o terreno. Sun Tzu já falava isso, né? Na arte da guerra. Você tem que conhecer o inimigo, né? Como é que você vai enfrentar o inimigo se você não conhece? Então tudo isso demanda tempo. Você sabe o que se fazia antes da Revolução Russa? Os intelectuais sentavam lá, bebendo vodka, e não planejavam nada, eles comentavam, eles conversavam, eles se reuniam para conversar, para entender a Rússia, entendeu?
Aí surgiram obras literárias magníficas, né? Nesse período. Então aqui não, aqui a direita se reúne aqui no Brasil, não para entender o que está acontecendo, mas já para tentar mudar. Peraí, mas mudar sem compreender? Isso não é marxismo? Entende? Isso não é a questão do tá na hora de transformar o mundo e não compreendê-lo? Então, quando a gente... revolução, né? É reformar, não revolucionar. A esquerda revoluciona. Nós temos que focar nas reformas. E para que você faça uma boa reforma, você tem que entender todo o contexto, todo o cenário. Você vai chamar alguém que nunca construiu uma parede para fazer tua casa, né? Vai cair, porra, não vai dar certo, né? Você pode até fazer, mas não vai aguentar o primeiro vento. Então, calma lá, entendeu? É questão mesmo de organização da sociedade civil. Sem uma sociedade civil organizada, sabendo o que está acontecendo, né, pronta para resolver os problemas ali locais mesmo, entendeu? Tipo, o problema do meu bairro, entendeu? O problema da minha cidade, né, do meu estado. Eu acho que pensar em Brasil já é muito grande, né? Já é algo assim, acima do ideal. O ideal mesmo é focar nos limites, né? Aonde eu posso, saca? Porque qual é um dos principais problemas? É que não só na direita, na esquerda e tal, é das pessoas buscarem soluções universais para tudo, né? Sim. Então, uma coisa que funciona aí em Imperatriz pode não dar certo aqui em São Luís, pô. Exatamente. É uma coisa que funciona na tua rua, que você pode fazer para ajudar a tua rua, entendeu? Tipo, você vai fazer um grupo de estudos com as crianças do teu bairro. Você vai reunir uma sociedade aí, uma organização, sei lá, de donas de casa, para dar aula, para ensinar o homeschooling. Entendeu? Cada mãe vai contratar um professor ou cada mãe vai se revezar para dar aula no dia da semana. Fazer uma creche aí na sociedade, por exemplo, na comunidade. Então, isso são ações pequenas, mas que têm um alcance muito grande, né? E não custa muito, cara, não gasta muito, entendeu? Basta força de vontade. Então, eu sou totalmente, né, e o Grupo Carcarás, contrário a essa ideia de dependência total do Estado. Entendeu? Eu posso me reunir, entendeu? Eu não preciso recorrer sempre, como tu falaste, né, ao papai Estado. Exatamente. Então, cara, por isso que eu te chamei, né, para gravar essa live, porque eu, de fato, fiquei muito feliz, né, com esse grupo, com esse projeto de vocês. Eu acho que quanto mais organizações, né, independentes, organizações civis, surgirem, seja para formar militância, seja para formar grupos de estudo, entendeu? Seja para desmascararem as ações da esquerda, que isso também é importante, né? Pessoas empenhadas somente a mostrar que a esquerda está errada, a mostrar as fraudes da esquerda. Tudo isso é importante. Então, fica meus parabéns, pô, por essa iniciativa. Obrigada. E é assim, em todo o Ocidente, o que acontece? Você vê que nós do Ocidente, nós somos pautados majoritariamente por ideias progressistas. Então, o que eu vejo, eu tenho a necessidade, eu vejo essa necessidade de nós, da direita, entrar de forma incisiva na parte da cultura para poder entrar, se fixar no imaginário popular. Porque no imaginário popular, o que mais tem são ideias progressistas, né? Então, a gente precisa chegar revertendo esse processo. É por isso que eu vou defender a ala cultural assim, com unhas e dentes. Eu sei que não é só essa a ala que é preciso haver uma transformação, mas é a ala que eu vou agir. O pessoal da direita sempre fala, não temos que ocupar todos os espaços, temos que ocupar todos os espaços. A ala que eu vou ocupar é a ala cultural, que eu também, a meu ver, não é a única importante, mas na minha opinião é uma das mais importantes. Né? Porque é ali que você vai fazer toda a modificação. Você vai entrar no imaginário popular das pessoas e fazer a modificação, que foi exatamente o que a esquerda fez. Foi um trabalho de formiga, e como você falou, a gente não pode olhar isso como uma missão imediata, um trabalho imediato. É uma coisa que vai ser um trabalhinho de formiga, cara. Vai ser assim, ó, pedrinha por pedrinha, tijolinho por tijolinho, que foi o que a esquerda fez. Eles tiveram paciência, eles se organizaram, eles tiveram aquelas organizações dele, os grupos, e eles foram agindo silenciosamente, eles foram se entranhando em tudo quanto é canto, foram colocando as ideias dele no imaginário das pessoas e com paciência, dia após dia, ano após ano, e aí eles conseguiram chegar até onde eles quiserem. E hoje nós
estamos tendo um trabalho muito grande mesmo para poder reverter essa situação. E ainda vamos ter muito trabalho, ainda vai ter muita luta, mas com paciência, né, com constância e com estratégia, com método, a gente vai conseguir reverter essa situação. Exatamente. Se você parar para ver a filosofia conservadora inglesa, né, que existe conservadorismo na Inglaterra, né, pô, aqui não tem. Sim. Vocês que estão vendo a live aí, Red Pill agora, não existe conservadorismo no Brasil, ponto. Não existe direita no Brasil. Esqueçam isso. Essa é a Red Pill aqui desse vídeo, não existe. Nós estamos tentando. Eu falo isso para as meninas, eu falo isso direto para as meninas, né? Não existe. Tá aqui, ó. Tá com a outra comprovação aqui, falando Exatamente. A mesma coisa que eu. Nós estamos tentando construir isso e só vamos conseguir com paciência, como a Camila está falando. Só vamos conseguir isso com dedicação. Tipo, o trabalho que nós fazemos aqui no Carcará, ele é totalmente voluntário. Nós não ganhamos um único centavo com isso, né? Nós temos um Apoia-se, inclusive se você quer nos ajudar, vou vender meu peixe aqui, ô Camila. Se você quer nos ajudar, vai no nosso Apoia-se, cara. Doa lá qualquer quantia, que a gente precisa comprar microfone, a gente precisa comprar câmera, a gente precisa editar vídeos e tudo isso demanda muito tempo e dinheiro que a gente não tem, entendeu? Então doa lá qualquer quantia, né? Às vezes eu esqueço porque não é o foco do grupo, né? Mas se você quiser ajudar, vá lá. Então, é totalmente voluntário. Acontece que o brasileiro pensa como? Ainda mais na direita, né? Nesse meio chamado de direita, tem muito filho da puta, pô. Tem que tomar muito cuidado. Quando o cara fala que é direitista, eu já fico com medo, entendeu? Eu já fico desconfiado. Então, o que a direita pensa? Eu vou aqui combater o comunismo, mas assim, eu quero ganhar dinheiro, eu quero me eleger para algum cargo, eu quero ser famoso, não quero ficar nos bastidores, entendeu? Eu quero algum benefício, eu não quero perder amigos, eu quero ser da galera, eu quero comer é do brasileiro, né? Sempre querer tirar vantagem em tudo. Sempre querer... É da cultura brasileira. Pois é, exatamente isso. E aí, pô, não vai dar, cara. Eu sinto muito. Aí não vai dar. Porque luta exige sacrifício, né? Exige dedicação, exige dar a cara a tapa. Isso que você está fazendo, né? Está expondo o seu rosto, o seu nome, por uma causa que você acredita. Por uma causa que está além de você, né? Que você está se dedicando a ela. Que é uma causa nobre. Então, se você não fizer isso, você não vai conseguir nunca. E ter essa persistência, essa constância, porque também o que eu vejo muito é grupos que se começam, aí tá naquele afã, naquela questão de eleição, disso e daquilo, aí é toda aquela animação, aí depois para, porque não tem mais aquela agitação, não tem mais aquela coisa, né, que o brasileiro gosta, que é da festa, que é do sei o quê, aí para, aí deixa pra lá, aí não quer mais saber. Não é assim, gente, a nossa luta é uma luta árdua, é uma luta que ainda vai demorar muito, talvez nós não estejamos vivos para presenciar, para ver os frutos mesmo de toda essa luta, mas é algo que é maior do que nós. Uma coisa que eu também falo muito para as meninas no grupo, a Gabriela também, né? Porque eu e a Gabriela, nós somos as líderes, né? A Gabriela é a presidente, nós decidimos que a Gabriela seria a presidente, eu seria a vice-presidente, nós temos a Nayara, que é a coordenadora geral, a gente já está organizando tudo, inclusive a gente está mandando fazer camiseta, fazer tudo, registrar o nome, para que seja uma coisa bem organizada. E o que a gente fala para as meninas? Isso aqui é algo maior do que nós, a gente tem que se tirar do centro disso aqui. Né? A gente não pode ser como autorreferência, entender que a gente tem que colocar a nossa cara, tem que falar a verdade, dar a nossa opinião, doa quem doer, né? Claro que para isso é o que nós estamos fazendo também, nós estamos nos reunindo também internamente em grupos de estudo, para que nós possamos, aqui no Aliança Mulher nós temos economistas, nós temos meninas da ala do direito, nós temos meninas da ala da saúde, e todas elas têm alguma coisa a agregar para a nossa militância. Então nós estamos nos reunindo internamente, a gente até fala, nós temos turmas, onde a gente dividiu temas para cada um. Eu tenho o meu tema, que é o tema que eu tenho mais afinidade no momento, é militância política. Então eu tenho, digamos assim, uma sala de aula com 15 alunas, onde eu estou encaminhando material, onde a gente se reúne em videochamada e tudo mais. Então nós temos as nossas reuniões internas para que a gente possa passar da melhor maneira a informação para essas pessoas que estão nos seguindo, que são pessoas que confiam em nós. Porque, como eu falo, cada pessoa que clica no botão para nos seguir, são pessoas que estão depositando ali a confiança de que a gente vai entregar um conteúdo bom, um conteúdo consistente, algo verdadeiro. Troca, né?
E sem nada em troca, a gente não está recebendo nada, não tem ninguém. Todo mundo quer ser estrelinha hoje em dia, né? Exatamente, é o que eu falei, né? Nós não estamos aqui para sermos blogueirinhas da direita, nós não, entendeu? Nós estamos aqui por algo maior, a causa, por essa causa. Né? Vamos para a manifestação da litorânea tirar selfie, né? Para postar no Instagram. É o que eu falo, não adianta colocar a camiseta do Bolsonaro, toda bonitinha, lindinha, tirar uma foto, colocar Bolsomito 2022, mas não fazer merda nenhuma pela causa. Entende? Só quer ser para ganhar like, isso tem demais, principalmente na ala feminina. Isso tem demais. Nem me fala, eu digo que são as blogueirinhas da direita. São as blogueirinhas da direita. São a meninas que não acrescentam, né? É isso aí. Né? São meninas que acrescentam pouco ou nada à causa. Não, nós estamos aqui não é por protagonismo, nós estamos aqui por uma causa maior, nós estamos defendendo algo muito maior do que nós, então a gente tem que se tirar de centro e colocar no centro essa causa. Inclusive nós falamos, mulher tem muito dessa questão de picuinha entre si, né? Tem muito essa questão. Aí eu falei aqui, olha, vocês podem ter as desavenças de vocês, mas isso a âmbito pessoal. Aqui dentro, nós vamos agir com profissionalismo. Então, se vocês não precisam amar ninguém aqui dentro, vocês não precisam ser amigas de ninguém. É ideal que seja, é ideal, mas é aquilo que é o ideal. Se não se provar na realidade, não tem problema, ao menos leve sério a nossa causa, entendeu? Que é o projeto. E vamos descer o cacete na esquerda, porque é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos destruir as narrativas de esquerda aqui no nosso perfil. E as meninas estão preparadas para isso, as meninas estão com espírito para isso mesmo, né? Então é isso, é a gente se tirar de centro e colocar a causa. Nós não estamos buscando protagonismo, é algo que eu gostaria também que, se tiver alguma liderança de algum outro grupo aqui, faça a mesma coisa com o seu grupo, faça a mesma coisa com o seu movimento, sabe? Reúna as pessoas ali por uma causa maior e não por protagonismo. Porque se cada um estiver ali em causa própria, por autopromoção, na primeira dificuldade, ó, vai cada um para um lado. Vai um para um lado, o outro para o outro. Por quê? Porque já não tem mais estrelismo, já não tem mais protagonismo. Agora, o que retorno financeiro ou retorno social, aí acaba. O que reúne as pessoas, os laços mais fortes são os laços de quê? De familiaridade, que é aquele laço de lealdade. Quando você está junto com alguém lutando por uma mesma causa, por um mesmo objetivo, isso fortalece. Então, essa é a mentalidade que você tem que ter quando você é uma liderança de um movimento, de um grupo político e cultural. Nós estamos aqui por uma causa, nós temos um objetivo a atingir, não estamos buscando autopromoção. Aí sim o negócio vai para frente. Porra, perfeito. Aristóteles já dizia que a base da política é a amizade, né? É o companheirismo. E o Chesterton falava da camaradagem, né? Que é esse companheirismo que tem de se ter em parceiros de causa. Então, a gente já está prestes a encerrar, porque senão a live vai acabar abruptamente e não vai poder ir lá para o IGTV. Então, tá bom. Antes a gente só vai ler alguns comentários aqui. Vamos ver o que o pessoal está falando. Tá. Camila, mas desde já, né, mais uma vez eu te parabenizo por essa iniciativa, né? Tua e da Gabriela, né? E de todas as meninas, né? Que todas estão envolvidas de corpo e alma, então o mérito é não só meu como da Gabi, mas de todas nós do Aliança. Todo o pessoal aí da Aliança Mulher, vocês estão de parabéns, disso que o nosso falido Estado, né, precisa. Nós precisamos de organizações civis, né, sem fins lucrativos, sem pessoas que querem somente se autopromover e que não estão pensando em 2022, né? Porque eu já conversei com alguns grupos, né? Eu estou sempre sendo chamado para bater um papo, para ouvir uma proposta aqui, outra ali, e o que eu percebo é que há essa euforia, essa preocupação demasiada em 2022, com as próximas eleições, né? Caralho, a gente tem que pensar nas próximas eleições. Eu digo, não, cara, a gente tem que pensar nas próximas gerações, entendeu? Isso, exatamente. É nisso que a gente tem que pensar. Então, se você foca apenas na luta política partidária, que, repetindo o que você falou, é importante, tem que haver o protagonismo lá também, entendeu? Se tiver algum vereador, cara, de direita, conservador, cristão, ótimo, vamos apoiar, vamos dar espaço, entendeu? Vamos votar no cara. Já é alguém lá dentro que a gente sabe que não vai ser a favor das causas de esquerda. Mas o principal foco tem que ser na guerra cultural. Que as pessoas tomam suas decisões com base nas suas crenças, naquilo que elas acreditam. Então, por isso a formação intelectual é importante, entende? Como tu falaste muito bem.
Então eu parabenizo muito mesmo essa iniciativa de vocês. Eu espero que surjam outras. Cara, e estamos acabando, não vai dar nem para ler os comentários. Eu queria mandar um abraço pro pessoal de Osasco que está nos ouvindo, né? Também pedir para vocês seguirem a página dos Contra-Acadêmicos, que comentaram bastante aqui. Agradecer a Camila e todo mundo que acompanhou esta live. E vai haver outras, né, Camila? Com certeza, só me convidar que eu tô aqui. Você é de casa já. Tchau, tchau, galera. Carcará, pega, mata e come. Carcará, não vai morrer de fome.